pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana Irais e esse é o canal Conversa de Mulher. Bom, nós estamos no mês de maio, no mês que comemoramos o Dia das Mães, e eu decidi nesse vídeo estar compartilhando com vocês um pouco da minha história sobre maternidade, né? Contar para vocês um pouco dela. É muito bom quando nós conseguimos e podemos partilhar ou compartilhar com algumas pessoas um pouco das experiências que nós passamos. Isso com certeza é bom para nós e é bom também para as pessoas que vão ouvir. Por quê? Às vezes tem pessoas que estão passando pela mesma situação que nós estamos passando ou vão passar pela mesma situação e através do nosso exemplo, da nossa história, essas pessoas podem passar talvez de uma forma bem diferente. Quem sabe uma vivência nossa pode estar ajudando alguém. Bom, ser mãe sempre foi o meu sonho, eu sempre quis ser mãe. E eu acho que isso em nós mulheres, em muitas, né, mulheres, é uma coisa muito forte, até pelo fato de nós sermos incentivadas a, quando crianças, brincarmos com bonecas, cuidarmos das bonecas, fazermos roupinhas para boneca, darmos comida para boneca. E aí, somado à nossa singularidade, que eu falei num vídeo, que eu deixei aqui, eu tenho aqui no canal, somada a essa singularidade, o que que acontece? Esse desejo e todas essas qualidades, elas se resumem praticamente na maternidade, que é o que? Questão de você amar, você querer cuidar, você querer estar perto. E eu também tive esse sonho, eu também quis isso para mim. Eu quis cuidar, eu quis estar perto, eu quis ter um filho ou uma filha. Só que a minha caminhada não foi muito fácil. Eu engravidei pela primeira vez aos 38 anos. E aquela gravidez era uma gravidez muito desejada, tanto para mim, para minha família, tanto para a família do meu esposo, porque seria o primeiro neto ou a primeira neta das duas de ambas famílias. Só que o que acontece? Quando eu estava com 16 semanas de gestação, a gestação até então estava correndo tudo bem, mas quando eu estava com 16 semanas de gestação, infelizmente eu tive um aborto retido. Fui fazer uma ultrassonografia para poder ver o sexo do bebê. Eu já tinha feito uma ultrassonografia para poder olhar se estava tudo certo, se a criança tinha algum tipo de síndrome e tinha dado tudo ok. E voltei com 16 semanas para poder fazer a ultrassom para saber o sexo do bebê. E quando cheguei lá, infelizmente o coração do bebê já não estava mais batendo. Então, assim, foi muito triste, foi um momento muito difícil, de muita frustração e uma perda muito grande, porque, como eu falei, aquele bebê era muito esperado. Mas o médico conversou comigo, falou que muitas vezes acontece isso na primeira gestação e me incentivou a tentar de novo. Ele falou: em 2 meses, 3 meses, você pode tentar de novo engravidar. E quando passaram-se 3 ou 4 meses, mais ou menos, eu engravidei novamente. E eu fiquei assim, super feliz de novo. Falei, nossa, tão rápido, né? E eu fiquei muito feliz com essa segunda gravidez. Eu descobri a gravidez com 6 semanas. Então, tranquila, né? Fiquei feliz com essa nova conquista, com essa nova gestação. Mas na semana seguinte, quando eu estava completando 7 semanas, eu tive um aborto espontâneo. E aí veio de novo aquela tristeza, veio de novo aquela infelicidade, aquela frustração, né, pela perda do bebê. E tudo bem, passou-se algum tempo, quase um ano, eu acho, mais ou menos, e eu engravidei novamente. E eu engravidei e estava assim, feliz com a gestação, e a gestação estava correndo tudo bem, estava uma gestação tranquila, foi uma gestação que estava sendo tranquila. E com 20 semanas eu fiz uma ultrassom, que é uma ultrassom morfológica, quando você olha todos os órgãos do bebê, como o bebê está evoluindo e tudo.
e o meu bebê estava um pouco abaixo do tamanho para um bebê da idade dele. Mas a médica falou que não era nada grave, ela só fez essa observação. E quando eu fiz 6 meses de gravidez, estava quase indo para o 7º mês de gravidez, eu voltei ao hospital. Eu tinha que voltar ao hospital para poder fazer, na clínica, né, para poder fazer uma ultrassonografia, uma nova ultrassonografia. Só que o que acontece? Eu já sentia o meu bebê mexer. E eu fiquei num final de semana sem sentir o meu bebê mexer. E para aquela idade gestacional, eu vi que para aquela situação do bebê ter parado de uma hora para outra de mexer, existia alguma coisa que não estava muito certo. E eu fui fazer uma ultrassonografia para poder, para o médico olhar como estava, até porque nessa época dessa gestação eu já tinha 39 anos, eu ia fazer 40 anos. E aí fui para poder ver como estava. Quando chegou lá, o médico colocou o aparelho para poder fazer a ultrassonografia e logo ele colocou e nem ligou o aparelho direito, porque ele já percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí depois ele foi, ligou, olhou e falou assim, olha, infelizmente o bebê da senhora está morto. E para mim foi assim, um momento muito difícil porque eu já estava com 6 meses, né, como eu falei, e nós já estávamos esperando, já estávamos fazendo enxoval e tudo, então foi um momento bem complicado. E eu decidi nesse dia que eu não queria mais engravidar. Falei pro meu marido, eu não quero mais ter filho, é um sofrimento isso, então eu não quero mais para mim. E esse laudo, né, da morte do bebê eu tive numa segunda-feira. Quando foi numa terça-feira eu voltei para o hospital, me internei para eles induzirem o parto. E aí eles induziram, começaram a indução do parto na terça-feira à tarde e na quarta-feira de manhã eu tive um parto normal. Como eu disse, eu não queria mais ser mãe. Eu tinha aquele desejo no coração, eu tinha de Deus uma certeza que eu seria mãe em algum momento, mas eu não queria naquele momento, eu estava muito triste. E o que aconteceu? No período do parto que eu estava tendo, quando eu senti que o bebê saiu de mim, eu senti no mesmo momento que o bebê saiu, entrou dentro de mim uma vontade de ser mãe novamente. Eu queria aquele sonho, realizar aquele sonho novamente de ser mãe. E aí eu voltei para casa mais animada, com o coração assim renovado de desejo de ser mãe, porém muito triste. Eu precisava viver o meu luto. E no mesmo mês, que foi no mês de outubro, que eu perdi o meu bebê, eu fazia aniversário. E eu ia fazer 40 anos. E as comemorações aqui são todas as vezes que a pessoa faz 20, 30, 40, 50, 60, enfim. A comemoração é muito grande. Então já existia assim toda uma programação para se fazer uma festa para o meu aniversário. Mas eu não tinha clima, eu não tinha entusiasmo, eu não tinha o que festejar. Então, no dia do meu aniversário, eu estava dormindo, não quis nem levantar no dia do meu aniversário. E aí o meu marido levantou, fez o café e foi fazer o café e logo me chamou. E eu falei com ele, eu não quero levantar, eu quero ficar quietinha aqui no meu canto, não quero levantar. E aí ele falou, não, vem para você ver o que Deus te deu de presente. E aí ele insistiu tanto comigo, foi no quarto e me pegar praticamente para eu levantar. E quando eu cheguei e olhei pela janela, pela porta e pela janela, eu vi que estava tudo branquinho. Estava tudo branquinho de neve. E eu amo a neve, eu gosto muito da neve. E quando eu vi toda aquela neve, toda aquela natureza tão linda e tinha um sol ainda brilhando, foi como se um sol tivesse entrado dentro de mim e tivesse me dado uma paz muito grande. E aí aquele dia foi um dia maravilhoso
E eu senti sim de Deus um presente para mim. Eu senti de Deus um consolo para mim naquele momento. Quando eu perdi o meu bebê, eu voltei ao médico para poder ele olhar, né? E aí ele me falou o seguinte: o meu médico, e era um médico de um hospital universitário. Eu tenho uma doença chamada lupus. E aí ele veio conversar comigo e falou assim, na consulta: olha, a senhora desista de ter filhos, porque todas as vezes que a senhora tentar ter filhos, a senhora vai ter uma frustração, porque por causa da doença da senhora, a sua gravidez ela não vai para frente. Então a senhora desista porque a senhora vai sempre se frustrar. Eu saí de lá triste, mas eu tinha dentro de mim uma certeza que um dia eu seria mãe. E se passaram aí um ano e pouco, porque mesmo ele tendo falado isso comigo, eu continuei tentando engravidar, e só que tentava engravidar sem sucesso. E aí eu resolvi ir a um especialista para ver se eu conseguia fazer algum tratamento, porque eu já tinha 40 anos, né? Já estava com mais de 40 anos. E quando eu fui a esse especialista, ele falou para mim assim: olha, nós vamos então tentar fazer um tratamento na senhora. Nós não conversamos direito qual seria o tratamento. Ele só falou para mim: quando a próxima menstruação da senhora vier, a senhora vem aqui que nós vamos começar um tratamento. E aí eu fui para casa para esperar, né, o tempo de vir a minha próxima menstruação. Só que a próxima menstruação não veio. Então, eu fui ao médico, a uma farmácia, comprei um teste de gravidez, fiz e o teste deu positivo. E aí começou a minha gestação do meu filho mais velho. E a gestação dele foi uma gestação tranquila, mas uma gestação onde eu tive muito temor, eu tive muito medo por tudo que eu tinha passado. E às vezes o medo, ele nos puxa para trás. Mas existe um versículo na Bíblia que diz que o verdadeiro amor bota fora todo medo. E eu fui atravessando a gestação, cada mês, cada semana, cada mês da gestação, fui atravessando, lembrando daquela certeza que eu tinha no meu coração, que eu seria mãe, e lembrando também daquele amor que eu queria dar, que eu queria ter filhos. Então eu fui levando essa gestação e o meu filho nasceu. O meu filho nasceu, graças a Deus, nasceu uma criança sadia, teve probleminhas de criança recém-nascida, mas nasceu uma criança sadia. E eu lembro que a minha gestação foi uma gestação tão difícil, mas tão difícil, que quando o meu filho nasceu, o meu marido mandou uma mensagem para o médico para falar com ele que o nosso bebê tinha nascido. Ele ficou tão feliz porque o meu filho nasceu na época da Copa do Mundo, em 2014, e esse médico tinha a bandeira da Alemanha no quintal dele, e ele colocou também a bandeira do Brasil para comemorar o nascimento do meu filho, porque ele falou que era muito difícil essa criança nascer, e essa criança nasceu. E ele fez uma foto e depois mandou para a gente a foto por e-mail, da bandeira do Brasil e da bandeira da Alemanha. Então, passaram-se aí mais 1 ano e 9 meses depois que o meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, e eu tinha aquela certeza de que eu teria filhos. E 1 ano e 9 meses depois, com 44 anos, eu engravidei. Com 43 anos eu engravidei. E eu tive depois, 9 meses depois, a minha filha. E quando eu tive minha filha, eu já estava com 44 anos. E eu tive minha filha também de uma forma saudável. Minha filha também nasceu saudável. O que eu quero dizer para você hoje? Eu não sei qual é o seu sonho. Eu sei qual era o meu sonho. Eu queria muito ser mãe. E muitas vezes a gente recebe laudos, a gente recebe respostas que nos impedem de caminhar, nos impedem de prosseguir.
mas é muito importante nós sabermos os sonhos que nós temos e colocarmos os nossos sonhos diante de Deus. E também ver se esse sonho é o sonho de Deus. Deus tinha esse sonho para mim, o sonho de ser mãe. E esse sonho nós compartilhamos juntos, eu e ele. E ele me ajudou na caminhada e eu consegui ser mãe. Foram muitas orações de muitas pessoas. Foram assim pedidos de coração mesmo. E eu lembro que às vezes na gravidez do meu filho mais velho, o medo era tanto que eu quase que gritava pedindo a Deus para me ajudar. E assim nós fazemos no período que nós estamos numa aflição muito grande. A nossa alma grita, né? Mas Deus é aquele que escuta as nossas orações. Se você tem um sonho, não desista dele. Se você tem um sonho, coloque o seu sonho nas mãos de Deus. Coloca porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de paz, não são pensamentos de guerra. E os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. Então, coloque os seus pensamentos, os seus desejos nas mãos de Deus. Confia e confia que ele pode te dar uma resposta. E coloque os seus pensamentos e os seus sonhos e deixa ele realizar da forma que ele deseja realizar na sua vida. Porque a vontade dele é melhor do que a sua. O amor dele por você é maior do que o seu por você. Eu espero que eu tenha te ajudado com essa minha história. E eu espero que você consiga realizar os seus sonhos. Eu gostaria de pedir a você que, se você gostou dessa história, se você acha que pode ajudar alguém, se inscreva no canal. Se você acha que essa história pode ajudar alguém, compartilhe com alguém que precisa talvez ouvir. E curta se você gostou. Muito obrigada por você ter me escutado. Um beijo e fica com Deus, hein? Tchau!